Se você acha que o Império Romano era só toga branca, mármore reluzente e discursos em latim dramático, é porque ainda não conheceu a verdadeira alma da cidade. As sombras que sussurravam desejos enquanto o Senado roncava. Hoje à noite, a história não será contada pelos vencedores, nem pelos filósofos, nem pelos imperadores, mas por aquelas que dormiam em lençóis de pedra e viviam em silêncio, as mulheres que ninguém ousava nomear em voz alta. Então, antes de fechar os olhos, respire fundo e venha descobrir o que a história tentou esconder debaixo do tapete vermelho do Coliseu. Já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque histórias como essa só aparecem nas esquinas mais esquecidas da madrugada. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história agora? Quero imaginar essa narração ecoando da sua cama até o coração das ruínas romanas. Roma nunca foi uma cidade silenciosa. Era uma mistura insana de multidão, mercado, gladiadores suados e, claro, gemidos discretos vindos das esquinas. E quem fazia essa máquina rodar, mesmo que ninguém admitisse, eram elas, as mulheres da noite, ou melhor, do dia inteiro. Porque diferentemente do que os filmes de Hollywood mostram, elas não viviam esperando amantes em lençóis de seda. Viviam correndo atrás do próximo pão, literalmente. A verdade é que a vida dessas mulheres começava antes do sol nascer, enquanto o restante da cidade ainda cheirava a vinho velho e suor de senador. Era nessa hora que as lupai, como eram chamadas, tomavam seu lugar nas ruas, esperando o primeiro cliente da manhã. O nome lupa não era fofinho. Vinha de loba, numa Roma que via essas mulheres como predadoras ou presas. Dependia do cliente e da sorte do dia. E não, elas não eram todas iguais. Havia uma hierarquia silenciosa até nesse submundo. Tinha a que atendia no beco fedido por um punhado de moedas, e a que frequentava os banquetes dos ricos, fingindo rir das piadas machistas enquanto servia vinho e companhia. É tipo aquele meme: expectativa, acompanhante de elite; realidade, plantada numa viela, com dor nas costas e medo de patrulha. Mas independentemente da posição, todas tinham algo em comum: invisibilidade. Elas existiam, mas ninguém queria admitir. Como aquele aplicativo que todo mundo usa, mas nega. Não, imagina, nunca entrei no perfil dela. A diferença é que essas mulheres não podiam ser deletadas, e por mais que a moral romana fingisse escândalo, os mesmos que criticavam batiam a porta na calada da noite. Aliás, porta era luxo. Muitas trabalhavam em construções chamadas lupanar, que eram basicamente porões com camas de pedra e cheiro de mofo. E detalhe, às vezes com fila na porta. Sim, fila. Tipo Black Friday, mas sem cupons de desconto e com um grau de higiene bem questionável. Os clientes, desde gladiadores frustrados até senadores entediados que diziam estar indo rezar para Júpiter. Mas não se engane achando que eram apenas corpos à disposição. Algumas eram verdadeiras psicólogas improvisadas. O cliente chegava quebrado e saía chorando, prometendo mudar de vida. É isso ou a origem ancestral da terapia. Só que no caso delas, sem crachá, sem divã e com muito menos reconhecimento. O que elas faziam era administrar desejos, frustrações e, às vezes, crises existenciais entre um gemido e outro. E quem pensa que a PR0 instituição era um segredo bem guardado, errou feio. Era institucionalizada. Roma taxava as meretrizes. Sim, elas pagavam imposto, ou seja, o Estado lucrou em cima delas e ainda fingia que não existiam. Algo entre toma meu dinheiro e não me representa. Nada mais romano que isso. Moral duvidosa, mas contabilidade organizada. Enquanto isso, o restante da cidade seguia fingindo decoro. As matronas viravam o rosto, os padres davam sermão e os poetas escreviam versos em homenagem, escondida. No fundo, essas mulheres eram como os trilhos de um trem moderno. Todo mundo anda por cima, mas ninguém quer ver o que acontece lá embaixo. Só que sem elas, a cidade teria descarrilado. E talvez seja por isso que, mesmo dormindo no frio, mesmo sendo ignoradas, elas se mantinham firmes. Porque sabiam que, no final das contas, eram tão indispensáveis quanto o vinho ou o pão. E esse é só o começo. Porque se você achou pesado o início da jornada, espera até descobrir quem realmente eram essas mulheres e o que elas faziam com esse poder silencioso.
O maior erro que você pode cometer ao olhar para as antigas prostitutas romanas é imaginar romance. Esquece aquela vibe de memórias de uma geisha com toga e vinho. Aquilo era ficção com filtro sépia. A realidade era outra, crua, barulhenta e nada poética. Porque antes de vender prazer, essas mulheres estavam vendendo a própria chance de seguir respirando até o dia seguinte. Não era sedução, era pura e simples sobrevivência. A maioria não tinha escolha. Elas não acordavam um belo dia e diziam: "Ah, vou abrir uma casa de prazeres na Suburra." Muitas eram escravas libertas, viúvas sem dote, órfãs abandonadas ou mulheres descartadas pelos maridos. E em Roma, mulher sem homem era como aplicativo sem Wi-Fi. Simplesmente não funcionava. Então, o corpo virava moeda, e o desejo alheio, fonte de pão. Era isso ou morrer de fome. Simples assim. E o império, que se fingia moralista, sabia disso muito bem. Mas preferia manter as aparências, como quem limpa só a sala quando a visita chega, escondendo o caos no quarto. Então, enquanto César discursava no Senado, havia dezenas de mulheres nas ruas com os olhos cansados e a barriga vazia, esperando o próximo freguês suado e apressado. Elas não vendiam amor. Vendiam um disfarce, um alívio momentâneo, um sorriso ensaiado. E quando o cliente ia embora, a máscara caía. Porque por trás daquela falsa intimidade, havia contas atrasadas, doenças, medo da violência e, principalmente, o medo do esquecimento. Ninguém sonhava com flores. O sonho era não acordar cuspindo sangue. E às vezes, nem isso era possível. O mais cruel, era tudo permitido, desde que em silêncio. Elas não podiam reclamar, não podiam amar, não podiam desejar. A liberdade delas era uma gaiola aberta sem chão. E se ousassem sair do papel imposto, como se atrever a se apaixonar por alguém de respeito, virava um escândalo. Afinal, como ousa uma loba amar o caçador? Que ironia, não? E não pense que elas estavam sozinhas. Algumas tentavam se proteger em grupo, criando redes informais de apoio. Era quase um sindicato do sofrimento, mas sem direitos, sem salário mínimo e com punições que faziam chibatadas parecerem carinho. A cidade fingia que elas não estavam lá, até que alguém resolvesse usar o corpo delas como motivo para vingança, ciúmes ou piada. E sim, havia clientes que se apaixonavam, que prometiam tirá-las daquela vida, mas quase sempre terminava do mesmo jeito. Promessas vazias, sumiços estratégicos e o clássico: "Você merece alguém melhor." Spoiler: esse alguém nunca vinha. E elas continuavam lá, amando em segredo, sangrando em silêncio, servindo aos mesmos que diziam desprezá-las. O mais irônico: algumas dessas mulheres sabiam mais sobre os homens da cidade do que os próprios deuses. Elas escutavam segredos entre beijos, promessas durante gemidos e confissões que deixariam Júpiter corado. Mas conhecimento nas mãos erradas é visto como ameaça. Por isso, quanto mais sabiam, mais perigosas se tornavam. E mais descartáveis também. E quando você olha para essas vidas à margem, percebe que elas sustentavam a cidade mais do que qualquer general. Porque Roma não foi construída só com espada e pedra. Foi construída com suor, lágrimas e corpos explorados. E tudo isso com zero crédito nos livros de história. Mas calma, ainda tem mais. Porque no próximo suspiro, vamos abrir a porta dos lugares onde tudo acontecia. Porque se sobreviver já era difícil, imagina fazer isso num porão úmido, cercada de pedras, gemidos e cheiro de desespero. No próximo tópico, a gente vai descer as escadas dos antigos lupanar, onde púrpura e pobreza se misturavam num espetáculo silencioso. Imagine um lugar tão insalubre que faria qualquer motel de beira de estrada parecer 5 estrelas. Bem-vindo ao lupanar, o antro, onde as prostitutas romanas passavam boa parte de seus dias e noites. O nome vem de lupa, loba, uma metáfora sutil e ao mesmo tempo brutal. Ali dentro, o cheiro de mofo competia com o de suor antigo e óleo de lamparina. Não havia janelas, nem luxo. Mas havia fila. Sempre. As camas eram de pedra. Literalmente. Almofadas? Só se fossem feitas de resignação. O conforto era um luxo reservado aos clientes. Para elas, sobrava o chão, os calos e a humilhação pingando do teto.
Os gemidos ecoavam pelas paredes como uma ladainha da sobrevivência. E mesmo assim, era melhor que ficar nas ruas, porque pelo menos ali havia teto e alguma proteção contra o frio e os homens bêbados. As paredes dos lupanar eram cobertas de inscrições e pinturas. Alguns consideram arte, outros pornografia rupestre. Eram desenhos de posições, nomes, preços e frases como "Fulana é boa por 2 asses". É como se o TripAdvisor tivesse sido inventado ali, só que mais direto, sem filtro e com cheiro de vinho barato. Um grafite dizia mais que qualquer contrato, e era também a única forma de marketing. E se você acha que elas podiam escolher o que vestir, prepare-se. A cor púrpura, sinônimo de nobreza, era obrigatória, mas não como honra, como estigma. Em Roma, essa cor marcava as mulheres de vida fácil, como uma placa ambulante de aluguel disponível. Era o uniforme do desprezo público. Imagine andar por aí com um letreiro neon piscando mercadoria. Era mais ou menos isso. Elas usavam túnicas simples, curtas e às vezes transparentes, não por sensualidade, mas porque era o que tinham. Roupa boa era cara, e corpo coberto demais era visto como mentira. Elas precisavam mostrar desde a entrada o que estava à venda. O corpo era vitrine, e os olhos que passavam por elas eram vitrificados, alguns famintos, outros julgadores, e todos hipócritas. Mesmo com tudo isso, os lupanar eram movimentadíssimos. A clientela era variada: soldados, marinheiros, mercadores e até jovens aristocratas querendo experiência antes do casamento arranjado. Era o espaço onde a cidade se despia, literal e simbolicamente. Ali, todos eram iguais, suados, envergonhados e momentaneamente esquecidos de seus títulos. A carne nivelava o jogo, só que o jogo era sempre desigual. Porque enquanto o cliente ia embora renovado, elas ficavam, com o peso do silêncio, a dor do corpo e a dúvida de quanto tempo mais suportariam. E mesmo assim, algumas riam. Entre um cliente e outro, trocavam piadas ácidas, zombavam dos homens importantes com performances tristes e sobreviviam com humor. Humor, aliás, era o último escudo contra o colapso. Mas o mais trágico era que, mesmo nesses antros, havia hierarquia. A que conseguia pagar um canto mais limpo era invejada. A que dividia colchão com 3, ignorada. A que era jovem e ainda tinha dentes, valorizada. As outras, invisíveis. O mercado da carne sempre foi cruel. E Roma, ao contrário do que dizem, não era diferente. Era só o berço do capitalismo emocional. E se você se pergunta, como deixaram isso acontecer? A resposta está nas entrelinhas da história. Roma era prática. Se dava lucro e mantinha os homens ocupados, tudo bem. As mulheres? Que se virassem. O Estado lucrava, os templos fingiam não ver, e a sujeira era varrida para os becos. Um sistema perfeito, desde que você não fosse a varrida. E não pense que, ao sair do lupanar, a dignidade era restaurada. Muito pelo contrário. A próxima humilhação começava na rua mesmo, com regras tão bizarras quanto cruéis. No próximo tópico, vamos falar das cadeiras. Ou melhor, da ausência delas. Porque em Roma, até sentar, podia ser um privilégio negado. Imagine andar o dia inteiro sob o sol romano, em sandálias gastas, com a coluna gritando de dor, e ainda assim não poder sentar. Não porque não há onde, mas porque a lei não deixa. Sim, isso aconteceu. Pés prostitutas em Roma tinham sua própria cadeira da vergonha. Nenhuma. Eram proibidas de se sentar em bancos públicos, como se o ato de descansar pudesse contaminar a honra dos cidadãos ao redor. Você já foi em um restaurante e viu aquela plaquinha de "somente clientes"? Em Roma, a placa invisível era "somente respeitáveis". E adivinha? Elas não entravam na conta. Não importava se haviam atendido 3 clientes antes do almoço ou 20 depois do jantar. Seus corpos eram úteis, mas suas presenças, descartáveis. A cidade lucrava com elas, mas fingia que elas nem precisavam sentar. Literalmente. Era como se a sociedade dissesse: "Você pode servir meu marido, mas não ouse ocupar o mesmo espaço que minha túnica". O espaço público era território sagrado da moral aparente. E essas mulheres, com seus vestidos roxos e olhares cansados, eram fantasmas de carne. Andavam, falavam,
mas não tinham onde parar. Como zumbis urbanos num império que só tolerava o prazer se viesse com culpa e castigo. A ironia? Tinham que ficar de pé para serem notadas. Era a vitrine humana em pleno funcionamento. Sentar era se esconder. E quem se esconde, não vende. Então elas ficavam ali, em pé, nas esquinas, nos becos, nas calçadas das tabernas. O corpo sempre em alerta, a coluna sempre envergada. E a dignidade, sempre por um fio. No fundo, Roma era só um grande teatro de hierarquias mal disfarçadas. Não é exagero dizer que algumas adoeciam só por isso. Imagine uma mulher com febre, cólica, desnutrição, em pé, com um sorriso forçado, tentando parecer desejável. Tudo porque o Império decidiu que descanso era um privilégio moral, e não uma necessidade física. Roma punia até o cansaço. E claro, só entre as que não tinham sobrenome ou padrinho no Senado. E mesmo as que conseguiam bancar uma cadeira, daquelas velhas de madeira torta, não ousavam usá-la na rua. Sentar era uma afronta. Era uma lembrança de que elas também eram humanas. E isso era inaceitável. O cliente podia se recostar, coçar o umbigo e escolher. Elas, sempre eretas, como colunas humanas da vergonha coletiva. Mas havia um detalhe ainda mais perverso. Enquanto a cidade exigia que ficassem de pé, também reclamava que fossem discretas. Ou seja, eram forçadas a visibilidade e a invisibilidade ao mesmo tempo. Uma contradição tão absurda que daria nó até nos filósofos estoicos da época. Seja invisível, mas esteja à mostra. Seja desejável, mas seja indesejada. Roma amava esse tipo de sadismo social. E no meio disso tudo, o corpo pedia trégua. As pernas tremiam, a cabeça girava, e ainda assim, ela sorria. Porque logo ali, dobrando a esquina, podia estar o próximo cliente. E talvez, com sorte, esse pagasse direito. Ou pelo menos, não tentasse bater. O dia precisava começar cedo. Afinal, o mercado do desejo não esperava por ninguém. Muito menos por uma mulher exausta. É nessa hora que a realidade voltava a morder. Porque enquanto a cidade acordava para mais um dia de glória imperial, elas já estavam em serviço. Algumas sequer dormiam. Outras levantavam antes do sol. Porque o verdadeiro império, aquele movido por desejos, carências e moedas, começava cedo. E no próximo tópico, vamos acompanhar o primeiro cliente do dia e tudo o que ele representa. O sol ainda nem tinha dado as caras, e já havia passos apressados ecoando pelas pedras gastas da Suburra. Roma ainda bocejava, mas elas já estavam prontas. Ou, pelo menos, fingindo estar. Ajeitavam o cabelo como podiam, esticavam a túnica amarrotada e ensaiavam aquele sorriso automático que dizia "Bom dia", mesmo quando tudo por dentro gritava "Sai daqui". Porque o primeiro cliente do dia não era apenas um freguês. Era o começo de mais uma luta pela sobrevivência. E não era qualquer freguês. Geralmente era o soldado que passou a noite bebendo, o mercador suado que dormiu no barco, ou o adolescente rico tentando virar homem antes do café da manhã. O primeiro cliente era sempre uma surpresa. Tipo aqueles brindes de loja que você sabe que vão te decepcionar, mas aceita mesmo assim. Às vezes pagava bem. Às vezes pagava com pão velho. Às vezes não pagava. E ela aceitava. Porque negar podia custar caro. O ritual era sempre o mesmo. Uma troca de olhares rápida, um gesto quase imperceptível. E lá se iam para trás de uma cortina, para dentro de uma alcova, ou simplesmente para o beco mais próximo. Não havia tempo para preliminares, nem para conversa. O primeiro cliente do dia não procurava romance, procurava alívio. E ela sabia disso. O corpo ainda estava frio, a alma ainda entorpecida da noite anterior, mas a performance precisava começar. Era quase como apertar o botão de modo automático. E ali, naquele contato breve e mecânico, ela já sabia tudo. Se ele era agressivo, se era apressado, se era inseguro. Tinha um radar treinado pelo trauma. E mesmo quando o medo batia forte, ela fingia controle. Porque naquela hora, o poder precisava aparecer dela. Mesmo que fosse só fachada. Mesmo que, por dentro, o coração estivesse galopando como cavalo de corrida. E depois que ele ia embora, muitas vezes sem olhar para trás, vinha a parte mais difícil: recomeçar. Arrumar o cabelo de novo, limpar o corpo como dava, respirar fundo e tentar parecer nova para o próximo.
E tudo isso antes que os sinos do templo tocassem a primeira hora. Enquanto o restante da cidade ainda se espreguiçava, ela já tinha vivido coisas que muita gente não aguentaria nem em pesadelo. E não era só cansaço físico, era emocional também. Porque em Roma, o primeiro cliente do dia era um lembrete cruel de que você não controlava nada. Nem o próprio tempo, nem o próprio corpo. Era ele que dizia o ritmo, o quanto, o como, e ela obedecia. Ou fingia que tinha escolha. Tudo isso para garantir algumas moedas e, com sorte, escapar da fome naquele dia. Mesmo assim, havia as que tiravam o humor da tragédia. Faziam piadas entre si, imitavam os clientes, zombavam dos que desmaiavam no meio do serviço ou dos que choravam depois. Era uma comédia de bastidores que ninguém fora dali conheceria. Uma forma de não enlouquecer. Porque rir, mesmo com os olhos cansados, era um ato de resistência. E de sanidade. Talvez o último luxo permitido. Curiosamente, o primeiro cliente também ditava o clima do dia. Se fosse gentil, havia esperança. Se fosse bruto, o dia já começava arruinado. E em um mundo onde o controle era uma miragem, qualquer migalha de gentileza era celebrada como um banquete. Não porque era suficiente, mas porque era raro. E na raridade, a alma encontrava algum motivo para seguir fingindo firmeza. A essa altura, o corpo já não era dela. Era uma ferramenta, um produto. Mas a mente... essa ainda escapava. Ela sonhava com outras coisas enquanto fingia prazer. Sonhava com um campo, com silêncio, com uma cama de verdade, com não ter que sorrir para quem não merece. E isso, ninguém podia tirar. Ainda não. Mas era só o começo. Porque à medida que o dia avançava, os clientes mudavam de tipo, e o jogo ganhava outras camadas. E é aí que entram as cortesãs de luxo. Porque se a primeira cliente era suor e pressa, o final do dia podia ser teatro, vinho caro e máscaras de seda. Nem toda PR0 romana atendia em porões úmidos ou becos fedidos. Algumas viviam sob o brilho das lamparinas perfumadas, entre colunas de mármore e banquetes com mais vinho que dignidade. Eram as meretrices honestae, cortesãs de luxo, mulheres que dominavam a arte da sedução, da conversa, da presença. Elas não vendiam o corpo, vendiam fantasia, e cobravam bem caro por isso. Elas sabiam recitar poesia, tocar lira, rir na hora certa, elogiar o ego do cliente sem parecer forçada. Era tipo uma mistura de influencer culta com atriz de novela das 9. Só que sem cachê fixo ou plano de saúde. Seu palco era o triclínio. Sua plateia, homens entediados com seus casamentos políticos. E o vinho fluía como elogios falsos em discurso de campanha. O que essas mulheres ofereciam não era sexo, era narrativa. Faziam o cliente se sentir filósofo, gladiador, imperador, tudo em uma noite. Mas por trás da seda, da maquiagem e do perfume importado, havia rachaduras, porque a máscara era só emprestada. E quanto mais perfeita ela parecia, mais frágil era por dentro. Era o preço de ser desejada, mas nunca amada. Muitas dessas cortesãs dormiam em almofadas macias, mas acordavam sozinhas. Tinham colares de ouro, mas não podiam usá-los em público sem provocar cochichos. Eram adoradas no escuro e ignoradas à luz do dia, como se o prazer que ofereciam as desqualificasse como pessoas. Roma era generosa com suas fantasias, mas cruel com quem dava vida a elas. E o mais trágico, elas sabiam disso. Sabiam que seus nomes estavam nas bocas dos poderosos, mas nunca nas árvores genealógicas. Não importava o quanto ajudassem politicamente, artisticamente ou emocionalmente. No final, eram lembradas como aquela mulher com risada fácil, como se o dom da leveza fosse um crime de Estado. E ainda assim, elas brilhavam. Fingiam não ouvir os sussurros. Distribuíam charme com precisão cirúrgica. Jogavam o jogo melhor que os jogadores. Eram estrategistas de salão, rainhas sem trono, psicólogas não oficiais. E algumas, inclusive, sabiam de segredos que fariam imperadores perderem o sono. Porque no meio de um beijo, muita verdade escapava. A intimidade fingida que elas vendiam era mais reveladora do que qualquer interrogatório oficial. Os homens baixavam a guarda, os ombros e, às vezes,
os medos. Falavam demais, e elas escutavam tudo, com um sorriso nos lábios e espada invisível nas costas. Conhecimento, ali, era mais perigoso que veneno, porque elas sabiam demais. E Roma não gostava de mulheres que sabiam demais. Mas mesmo com essa consciência, muitas seguiam. Porque o vinho era bom, os banquetes rendiam e, acima de tudo, elas ainda sonhavam. Sonhavam em talvez, quem sabe, um dia, serem vistas como mais do que uma companhia noturna. Sonhavam com um olhar verdadeiro, com um amor possível, com um nome dito em público sem vergonha. E enquanto sonhavam, seguravam firme a taça, dançavam entre os corredores do poder e sorriam com os olhos tristes. Eram donas do palco, mas prisioneiras do papel. E por trás de cada sorriso encantador, havia uma lágrima que nunca escorria. Porque escorrer seria fraqueza, e fraqueza, em Roma, era punida. Especialmente em mulheres que ousavam ser mais do que o permitido. E falando em ousadia, no próximo tópico vamos conhecer aquelas que foram além do papel de cortesã. Mulheres que sabiam tanto, escutaram tanto e estavam tão perto do poder, que viraram ameaça. E como Roma tratava ameaças? Bom, nem sempre com poesia. Elas não carregavam espadas, mas sabiam onde estavam guardadas. Não usavam coroas, mas conheciam os segredos de quem as usava. E isso em Roma era mais perigoso do que uma traição no Senado. Essas mulheres sabiam demais. Sabiam quem dormia com quem tramava contra quem, e quem chorava baixinho depois de mandar executar um rival. Informação, ali, valia mais que ouro. E elas tinham de sobra. Durante anos, escutaram tudo. De promessas sussurradas entre lençóis a planos de guerra cochichados entre taças de vinho. Homens que jamais revelariam fraquezas a outro senador desabavam nos braços de uma meretriz. E ela ouvia, sem interromper, sem julgar. Com aquele olhar treinado que dizia, conte mais. Era uma mistura de psicóloga, espiã e confidente. Só que com pagamento incerto e risco de morte incluso. Algumas usaram esse poder com maestria. Manipularam decisões, influenciaram nomes em testamentos, plantaram dúvidas que mudaram o curso da política romana. Outras apenas sobreviveram sabendo demais. E isso já era um problema, porque em Roma o silêncio era ouro. Mas o medo de que esse silêncio quebrasse era uma sentença. Não faltam relatos, discretos é claro, de cortesãs que sumiram misteriosamente depois de um cliente importante subir na hierarquia. Ninguém via, ninguém comentava. A cidade apenas engolia mais um nome entre os becos. Era como se a história dissesse: ela sabia demais, mas agora está em paz. Paz, no caso, era eufemismo para fundo de rio, ou para um porão que ninguém ousava abrir. E se você acha isso sombrio, lembre-se, muitos desses homens confiavam mais em suas amantes do que em seus aliados, porque o travesseiro era mais seguro que o Senado. Só que um travesseiro também pode sufocar. E quando a linha entre desejo e medo ficava turva, bastava uma suspeita, real ou inventada, para que a mulher que ontem confortava, hoje virasse ameaça. Mas o mais absurdo era a hipocrisia. Roma incentivava a confissão íntima, mas condenava quem ouvia. As mulheres eram treinadas para agradar, entender, aconselhar e depois serem descartadas como móveis velhos. O Estado lucrou com seus serviços, mas nunca lhes deu voz. Elas eram o Wi-Fi emocional da elite romana, invisíveis, indispensáveis e perigosas quando caíam em mãos erradas. Ainda assim, algumas tentaram mudar o jogo. Escreveram, ditaram cartas, financiaram peças, criaram redes de influência. Viraram lendas entre outras mulheres, como heroínas clandestinas. Mas a glória nunca era pública, era sussurrada. As histórias sobre elas circulavam em tabernas, cochichadas entre risos nervosos, porque todo mundo sabia. O império devia favores a elas, e fingia que não. O mais poético, ou trágico, é que essas mulheres não pediam estátuas, pediam respeito. Mas em uma cidade construída por homens com medo de perder o controle, até o respeito era considerado concessão demais. Então, elas riam baixinho, levantavam da cama, ajeitavam o cabelo e voltavam à rua, como se nada soubessem. Como se nunca tivessem ouvido nada. Como se fossem invisíveis. Mas eram lembradas.
sempre foram. Não pelos historiadores, claro. Esses preferiram falar dos generais suados e dos senadores barrigudos. Mas pela memória coletiva. Pelas outras mulheres que vieram depois. Pelos sussurros entre colunas que diziam: ela sabia. E mesmo no silêncio, isso era poder. Um poder que Roma fingia não ver. Porque Roma não ignorava essas mulheres por acaso. Havia um pacto não escrito. Um jogo de aparências. Um império inteiro baseado em uma mentira elegante. Vamos mergulhar agora em um império em silêncio. Roma era barulhenta. Carros puxados por burros, vendedores gritando peixe estragado, templos cheios de fiéis implorando favores a deuses que nunca atendiam. Mas havia um silêncio peculiar, um silêncio pesado, proposital, cirurgicamente mantido. Era o silêncio em torno das mulheres que mantinham a cidade de pé, emocionalmente, economicamente, fisiologicamente. Ninguém falava sobre elas. Mas todos usavam. Esse silêncio era tão bem orquestrado que parecia parte da arquitetura. Estava nas colunas, nas sombras, nos becos. As leis romanas registravam as profissões, as propriedades, os feitos dos homens. Mas raramente citavam uma prostituta. E quando citavam, era para puni-la, ou para limitar seu direito de existir. Era como se o império dissesse: você pode viver, mas sem ser lembrada. E isso era conveniente, porque permitir que essas mulheres existissem no discurso oficial seria admitir que a base emocional da sociedade estava nas mãos de quem não podia herdar nada, nem amar ninguém, nem sentar num banco público. Era como dar créditos nos filmes para os figurantes que seguraram o cenário inteiro com o próprio corpo, mas que só aparecem borrados no fundo. O império cobrava impostos dessas mulheres. Isso mesmo, a máquina pública lucrava com seus corpos. Elas tinham que registrar seus nomes, pagar taxas e às vezes até pedir licença para trabalhar. Mas ao mesmo tempo, não podiam entrar em certos templos, não podiam se casar com cidadãos romanos, não podiam nem usar certos tipos de roupa em lugares públicos. Era como pagar pelo ingresso, mas ser barrada na porta. Roma era viciada nelas, mas com culpa. Usava e depois fingia que não. Era o clássico caso de: não é você, é a sociedade. E como todo relacionamento tóxico, esse pacto silencioso continuava porque dava lucro para um lado e sobrevivência precária para o outro. O desejo era aceito, desde que não falássemos sobre ele em voz alta. A cidade era uma adolescente moralista com histórico de abas anônimas no navegador. E o mais cruel: quem tentava quebrar esse silêncio pagava caro. Uma mulher que falasse demais, escrevesse demais ou simplesmente ousasse se mostrar como ser humano completo era punida, ridicularizada, exilada, apagada. Roma aceitava tudo, desde que viesse embrulhado em hipocrisia. Era como servir banquetes com guardanapos sujos, fingir elegância para esconder a sujeira emocional. E quem mais alimentava esse silêncio eram os mesmos que o usavam. Senadores que choravam no colo das cortesãs, poetas que se inspiravam em noites pagas, generais que não dormiam sem uma companhia para acalmar os horrores da guerra. Todos fingiam pureza pela manhã, mas à noite se rendiam à única verdade que não ousavam admitir. Sem elas, Roma colapsava. Esse pacto de silêncio também era mantido por medo. Medo de que a verdade fosse dita. De que elas contassem quem fazia o quê. De que o império ruísse com base em cochichos vazados. Por isso, era melhor fingir que não existiam. Mais fácil manter a farsa. Mais simples sustentar um mundo onde homens governavam. E as mulheres que realmente viam tudo se calavam. Mas havia algo que Roma não podia controlar: o sentimento. Porque por mais que a cidade proibisse o afeto, o amor insistia em nascer. E quando uma prostituta ousava sentir, ou alguém ousava sentir por ela, o império não sabia lidar. Porque amor era desvio de função. E isso, no manual romano, era crime. Em Roma, amar fora do script era heresia social. Principalmente se quem amava era uma mulher de púrpura. Ou pior, se quem era amado por ela era um cidadão respeitável. O amor, que em tragédias gregas movia montanhas, em Roma era mais perigoso que um punhal escondido na toga. Para as prostitutas, sentir era considerado fraqueza. Ser sentida, uma ameaça. E amar, um erro irreversível.
Os clientes podiam rir, chorar, gemer, confessar, mas não se apaixonar. Isso quebrava o contrato não escrito. E elas podiam fingir ternura, encenar afeto, dramatizar suspiros, mas sem acreditar neles, porque a linha entre o papel e a verdade era vigiada de perto pela moral romana. E cruzá-la era como tropeçar na própria corda, uma queda previsível e mortal. Não faltam histórias de homens que enlouqueceram por essas mulheres, que prometeram largar tudo, fugir, construir uma nova vida, só para depois perceberem que Roma não deixava. As leis impediam casamento com meretrizes, e a sociedade ainda mais. Era como querer instalar um vírus de liberdade dentro de um sistema operacional fascinado por controle. Resultado? Amor censurado, paixões silenciadas. E quando alguma delas ousava se apaixonar, pagava o preço. Era abandonada, ridicularizada, ou usada como desculpa para guerras familiares. Porque, para os homens, o romance com uma cortesã era algo para contar aos amigos bêbados, mas jamais para assumir num jantar de família. Ela podia ser musa, mas não esposa. Confidente, mas não mãe dos herdeiros. Roma era romântica, só nos poemas. Curiosamente, muitas dessas mulheres sabiam exatamente como amar, com delicadeza, com cuidado, com verdade. Mas guardavam isso no fundo, como um relicário proibido. Porque dar amor de graça, em um mundo que cobrava até o direito de existir, era suicídio emocional. E ainda assim, algumas arriscavam, se entregavam, mesmo sabendo que no final seriam esquecidas. Ou pior, lembradas com vergonha. Era um jogo de máscara e espelho. De um lado, o cliente encantado, achando que estava no controle. Do outro, ela, segurando o coração com as duas mãos, fingindo que não doía. E ambos, presos em papéis que a cidade escrevia com sangue e suor. Quem ousava sair do script, pagava caro. Com lágrimas, ou com silêncio eterno. E talvez seja por isso que tantas dessas mulheres viraram personagens trágicas da história. Não por serem fracas, mas por ousarem sentir. E numa sociedade que exigia delas o impossível, amar foi o ato mais revolucionário que podiam cometer. Só que Roma não perdoava revoluções com vestido curto. O mais irônico? Algumas dessas histórias de amor foram imortalizadas em poesias, murais, até peças de teatro. Mas sempre com os nomes mudados. Como se amar fosse um crime que só podia ser lembrado disfarçado. A cidade que adorava tragédias no palco. Não sabia lidar com elas na vida real. Então transformava amor em piada, ou em aviso. Mas o tempo passou. E hoje, quando escavamos as ruínas e lemos os nomes riscados nas paredes, percebemos que elas amaram sim, e foram amadas também. Mesmo que brevemente. Mesmo que secretamente. E isso ninguém pode apagar. Porque no fim, o amor deixou vestígios. E entre os cacos da vergonha e da hipocrisia, sobrou verdade. E é justamente nesse terreno que algumas delas floresceram. Porque enquanto Roma ria delas, algumas riram por último. Se Roma achava que todas as meretrizes terminariam na sarjeta, errou feio. Algumas riram por último, e riram alto. Enquanto a sociedade tentava apagá-las da história, elas decoravam as margens com ouro, influência e sagacidade. Sim, havia as que sabiam jogar o jogo, e jogaram melhor que muito senador engravatado em toga alva. Porque quando a vida só te dá lençóis sujos, você aprende a bordar neles com fio de ouro. Essas mulheres perceberam cedo que se o corpo era o capital, o cérebro era o lucro real. Investiram em propriedades, abriram suas próprias casas de prazer, financiaram artistas, compraram votos sem precisar de urnas. Algumas se tornaram mais influentes do que as matronas que frequentavam os templos. E, ironicamente, eram procuradas por conselhos, até pelas esposas dos seus ex-clientes. Elas sabiam onde investir, como manipular contratos, como manter registros de quem devia favores. Algumas mantinham agendas que hoje seriam best-sellers de fofoca política. Não eram apenas sobreviventes, eram estrategistas. Administravam impérios paralelos com a precisão de um cônsul e a frieza de um tribuno. E ainda por cima, com charme. O império tentava ignorá-las, mas o dinheiro falava mais alto. Sempre falou. Mas mesmo assim, nunca foram chamadas de senhoras. Continuaram sendo aquela lá.
A de riso fácil, a de passado sujo, a de sucesso inconveniente. Porque mulher rica que subiu pela cama não merecia respeito. Mesmo que tivesse fundado uma rede de estalagens ou sustentado meia dúzia de artistas famosos. O império aceitava o ouro, mas não o mérito. Preferia acreditar que foi sorte. O mais delicioso? Algumas usaram a própria fama para zombar das regras. Frequentavam teatros caros com vestidos provocantes. Faziam aparições em festas e eram o centro da conversa e do incômodo. Eram lembradas por nome e temidas. Porque a elite nunca sabe lidar com quem escapa da caixa. Ainda mais se for mulher. Ainda mais se for inteligente. Ainda mais se for livre. Algumas se aposentaram ricas. Moraram em vilas no campo. Cultivaram flores, criaram filhos, escreveram memórias que nunca foram publicadas. Outras morreram misteriosamente. Porque quem ri por último, às vezes incomoda demais. Mas todas deixaram rastros, vestígios, sussurros. Porque o império pode ter calado suas vozes, mas não apagou seus efeitos. E sabe o que é mais curioso? As herdeiras dessas mulheres foram outras. Camponesas que ouviram falar delas. Jovens que sonharam diferente depois de ver uma delas passando pela cidade com carruagem própria. Inspiração clandestina. Impacto subterrâneo. Como raízes de uma árvore que ninguém plantou oficialmente, mas que floresceu com gosto de vingança doce. E assim, elas mudaram Roma por dentro. Sem espadas, sem coroas. Apenas com inteligência, resiliência. E uma boa dose de sarcasmo. Mostraram que nem toda mulher nascida nas sombras termina apagada. Algumas aprendem a brilhar no escuro. E fazem do desprezo alheio combustível para construir impérios próprios. Com taça na mão. E o riso na boca. Mas nem tudo era champanhe e vingança. Porque mesmo com ouro no cofre, muitas ainda vendiam o mesmo produto de sempre. Presença, companhia, olhos atentos, um sussurro fingindo ternura. E esse, talvez, fosse o produto mais caro de todos. Porque era silencioso e inesquecível. Nem todo serviço prestado por uma PR0 romana envolvia suor ou gemidos. Às vezes, bastava um olhar atento, um ouvido paciente e um sussurro na hora certa. E era exatamente aí que o preço subia. Muito. Porque em Roma, ouvir era uma arte. Fingir interesse, mais ainda. E dizer a coisa certa, na dose certa, no momento certo, era ouro puro. Mas sem fatura, sem recibo, sem garantias. Um sussurro podia consolar, excitar ou manipular. Bastava modular o tom. Uma frase breve, dita com a cabeça encostada no ombro certo, podia mudar o rumo de uma eleição, de um exército, de um casamento. E o mais fascinante, quem sussurrava sabia disso. Sabia que o cliente achava que era só conversa de travesseiro, quando na verdade era uma negociação emocional de alto nível. Alguns clientes voltavam não pelo sexo, mas pela escuta. Porque em Roma, como hoje, todo mundo falava, mas poucos escutavam. E essas mulheres, que passaram a vida sendo ignoradas, aprenderam a ouvir com maestria, a reconhecer fraquezas entre pausas, a identificar traumas escondidos em piadas. Elas eram o divã disfarçado de desejo. E cobravam caro, mesmo quando fingiam que era barato. Tinha homem que pagava apenas para ser ouvido, nada mais. Sentava, desabava, chorava, reclamava do Senado, da esposa, da guerra, da própria insignificância. E ela ouvia. Sem julgamento, sem interromper. Às vezes colocava a mão no ombro. Outras, servia mais vinho. E no fim, dizia apenas: "Você é mais forte do que imagina." Pronto. Cura temporária aplicada, mais eficaz que qualquer culto a Júpiter. Mas cuidado, porque um sussurro também podia destruir. Podia plantar dúvida, inflar vaidade, distorcer promessas. Algumas dessas mulheres eram especialistas em dizer: "Você merece mais." E pronto. O homem largava tudo, como se fosse uma epifania, como se uma frase soprada entre taças valesse mais do que anos de votos matrimoniais. E talvez valesse mesmo. E o mais curioso, elas quase nunca mentiam. Só organizavam a verdade com poesia, embelezavam o que o cliente já sabia, mas não queria admitir. Davam forma aos sentimentos bagunçados dele. E cobravam por isso, como boas vendedoras de espelhos emocionais. O cliente saía achando que teve uma revelação divina,
mas na verdade, só foi bem escutado e sutilmente conduzido. O Império não registrava esses encontros, mas os efeitos eram visíveis. Decisões políticas tomadas após noites intensas, mudanças de alianças inexplicáveis, cartas rasgadas, herdeiros renegados, tudo porque, em algum lugar, alguém sussurrou uma ideia com o tom certo. Um teatro psicológico silencioso e absolutamente poderoso. Só que ninguém agradecia, ninguém homenageava. Afinal, tudo aconteceu no escuro. E o escuro, para Roma, era lugar de esconder, não de exaltar. Então essas vozes continuavam sussurrando. Continuavam moldando destinos, mudando rumos, segurando impérios emocionais nas mãos, mas sem nome, sem rosto, sem estátua. Porque a sociedade que mais consumia esses sussurros era a que mais fingia que eles nunca existiram. E é sobre isso que falaremos agora. Porque por trás das colunas romanas, escondidas nos becos da história, existiam aquelas que ninguém ousava nomear. Quando falamos da história de Roma, nomes como Júlio César, Augusto e Cícero aparecem em letras douradas. Mas e as mulheres que ajudaram a carregar esse império nas costas? Ou melhor, no colo? Silêncio. Nada. Nem uma linha, nem uma placa, nem uma ruína com nome esculpido. As prostitutas romanas são as grandes fantasmas da antiguidade. Vistas, usadas e depois apagadas como se nunca tivessem existido. Elas estavam por toda parte. Nas ruas, nas casas de banho, nos palácios, nos navios, nos becos. Mas a história oficial não gostava de corpos que não cabiam em suas narrativas heróicas. Então varreu essas mulheres para fora das páginas. Como se a falta de registro fosse sinônimo de irrelevância. Como se o silêncio ao redor delas fosse uma forma educada de dizer: você não importa. Mas elas importaram. Muito. Alimentaram egos, apaziguaram monstros, mantiveram homens poderosos emocionalmente funcionais. Eram terapeutas sem diploma, atrizes sem palco, curandeiras sem toga. E mesmo assim, nunca foram chamadas de sábias. No máximo, de perigosas. Porque sabedoria vinda do desejo assustava mais que qualquer espada desembainhada. E o mais cruel, a ausência delas nos livros foi um ato político. Uma tentativa desesperada de Roma manter sua pose de império moral, mesmo mergulhado em contradições. Enquanto exaltava a castidade das matronas, fingia que não existiam as milhares de mulheres que, todos os dias, mantinham o jogo do prazer girando em perfeita sincronia. A hipocrisia era o maior teatro da cidade. Em algumas paredes de ruínas, encontram-se nomes riscados, palavras vulgares, ofensas grafitadas com carvão. Eram elas, deixadas ali como lembrança suja. Como se o único registro possível fosse o escárnio. A história, que deveria ser memória, escolheu a amnésia seletiva. E isso dói mais do que qualquer punição legal. Porque o esquecimento mata duas vezes. Apaga a pessoa e apaga a lição. Talvez por isso tantas dessas mulheres se esforçassem tanto para serem lembradas. Algumas deixavam moedas escondidas com seus nomes gravados. Outras registravam pequenos bilhetes, pedaços de poesia, palavras bordadas em lenços. Tentativas de gritar: "Eu estive aqui!" no meio do barulho de uma civilização que só escutava o que queria ouvir. E o mais triste é que, mesmo tendo servido tantos homens influentes, poucas receberam reconhecimento em vida. Ou amor, ou descanso. Eram sombras ambulantes, corpos em movimento, sempre disponíveis, mas nunca acolhidas. Eram tudo para muitos, e ao mesmo tempo, nada para o sistema. Um paradoxo cruel e silencioso. Hoje, séculos depois, arqueólogos encontram restos de anéis, brincos, inscrições mal apagadas. Pequenos vestígios de uma existência negada. E cada fragmento desses objetos conta mais verdade do que muitos discursos do Senado. Porque o corpo pode ter sumido, mas a presença, de alguma forma, ficou. Como perfume antigo que insiste em não sair do ar. E se elas são invisíveis na história, é nossa tarefa agora enxergá-las. Contá-las, honrá-las. Não como vítimas, mas como sobreviventes. Como mulheres que existiram apesar do apagamento. Como páginas arrancadas que ainda ecoam entre as pedras. Porque o esquecimento só vence quando ninguém mais ousa lembrar. Mas mesmo para as que brilharam, restava uma pergunta inevitável.
O que acontece quando o corpo envelhece? Quando a juventude some e o desejo alheio desaparece como vinho derramado na areia. O tempo é um tirano. E para as prostitutas romanas, ele era um inimigo impiedoso, mais temido que a pobreza ou a peste. O corpo, que antes era vitrine, virava depósito. Os olhos já não brilhavam como antes. As mãos já não seduziam, apenas tremiam. E quando os clientes paravam de olhar, era como se o mundo inteiro apagasse a luz. E ninguém avisava onde ficava o interruptor. A juventude, que antes rendia moedas e promessas, agora trazia silêncio. Os homens passavam direto. Alguns fingiam que não reconheciam, outros zombavam. Os mesmos que outrora suplicavam atenção, agora atravessavam a rua para não cruzar o olhar. Era como um aplicativo que parou de funcionar. Ninguém tentava atualizar. Só deletavam, sem culpa, sem aviso. E então vinha a grande dúvida. O que fazer agora? Algumas tentavam virar amas de leite, lavadeiras, parteiras, outras mendigavam, outras tantas simplesmente desapareciam. Morriam como viveram, sem registro, sem nome, sem lamento oficial. O corpo que antes era desejado agora era ignorado, ou pior, considerado repulsivo. A máquina do prazer não aceitava ferrugem, e nem pense que havia aposentadoria, nenhum sestércio guardado, nenhum plano de saúde da República. Quem não conseguiu investir enquanto ainda atraía olhares, pagava o preço depois. Era um sistema cruel que só premiava a beleza passageira e punia a existência prolongada. Como se viver muito fosse um incômodo. Como se a velhice fosse uma afronta à lógica do prazer. Algumas ainda tentavam simular juventude. Maquiagem pesada, roupas provocantes, voz suavizada. Mas o tempo não se disfarça. E os clientes sabiam, sentiam, recuavam. Como se o envelhecimento fosse uma traição estética. Como se ela tivesse estragado o produto por ter ousado continuar viva. Como se o pecado fosse durar. Outras aceitavam o fim com ironia. Riam do próprio corpo. Contavam histórias do passado para atrair moedas de curiosos. Viravam espécie de relíquia viva em becos populares. Ali vai fulana, que já dormiu com 2 senadores e um general. Era fama? Talvez. Mas também era solidão disfarçada de anedota. Um troféu sem pódio. Um riso com eco de saudade. E o mais triste, essas mulheres viam outras chegando. Jovens, bonitas, iludidas, repetindo os mesmos gestos, ouvindo as mesmas promessas. E elas sabiam como terminaria. Mas quem ouve uma velha prostituta? Quem escuta conselhos de quem não pode mais servir? Roma não gostava de espelhos quebrados. Preferia vitrines novas, mesmo que vazias por dentro. Mesmo assim, havia resistência. Em olhares cansados, em mãos trêmulas, em sorrisos resignados. Porque mesmo sem clientes, sem juventude, sem futuro, algumas dessas mulheres ainda caminhavam pelas ruas com dignidade. Uma dignidade silenciosa, invisível, mas poderosa. Como quem diz, não morri, ainda não. E isso já é mais do que esperavam de mim. A história nunca contou o que acontecia com essas mulheres depois da última noite paga. Mas se a gente prestar atenção, talvez consiga ouvir. Nas pedras das ruas, nas sombras dos becos, nos ecos dos banhos públicos. Elas continuam lá, não como corpos à venda, mas como lembretes vivos de uma sociedade que só aplaudia o que podia explorar. E talvez, justamente por isso, mesmo milênios depois, Roma ainda vive nelas. Você pode andar por qualquer grande cidade do mundo. Paris, São Paulo, Istambul, Nova York. E se observar bem, vai ver uma silhueta passando devagar pela calçada, com os olhos cansados, a maquiagem borrada, o perfume barato e o passo calculado. Não está vestida de túnica púrpura, mas o olhar entrega. Ela está lá, a prostituta de Roma. Só mudou de CEP, de nome e de século, porque Roma não caiu. Roma se reinventou. Virou neon, virou aplicativo, virou anúncio sutil na internet. Mas o mecanismo é o mesmo. A mulher invisível, disponível, explorada e silenciada, ainda vive. Ainda ri com força e dorme com medo. Ainda é usada por quem nega que usa. Ainda sussurra palavras de conforto para homens que se acham fortes demais para chorar. Elas ainda são taxadas, ainda são julgadas.
Ainda são romantizadas e descartadas na mesma velocidade. Só que agora, não dormem mais em lupanar. Dormem em quartos alugados por hora, em camas que rangem igual, com gemidos que ecoam parecidos. A diferença é que hoje, ninguém mais finge que não sabe. Todo mundo vê, mas vira o rosto, mais rápido ainda. E mesmo assim, lá estão elas, com histórias nos olhos, com segredos nas costas, com a alma mais experiente que muito psicólogo de elite. Sabem tudo, sobre carência, sobre poder, sobre mentira. Sabem quando o cliente mente, quando ama, quando está prestes a desabar. E ainda assim, escutam, ajudam, consolam. São as sombras emocionais que o mundo moderno finge não precisar, mas precisa, e muito. São elas que seguram os pedaços de muitos homens, que aliviam culpas, que fingem desejo para restaurar egos destruídos. São terapeutas não remuneradas, atrizes de roteiro improvisado, donas de um talento que o mundo se recusa a reconhecer como valor. Porque se reconhecesse, teria que pagar mais, teria que respeitar. E isso custa mais que qualquer moeda. Roma não vive só nos museus. Vive no corredor do hotel barato, na calçada iluminada por farol, na mulher que ajeita a saia antes de entrar no carro de um estranho. E a hipocrisia também está viva. Está nos que consomem e condenam, nos que desejam e julgam, nos que adoram Roma antiga, mas não suportam ver uma mulher de salto alto às 3 da manhã. Elas carregam a herança da cidade que nunca as celebrou. São descendentes espirituais de um império que construiu sua grandeza em cima de corpos ignorados. Cada passo é um eco, cada suspiro, uma lembrança. E mesmo que o mundo mude, os códigos sociais continuam os mesmos. Elas podem existir, desde que ninguém tenha que falar sobre isso no almoço de domingo. E o mais cruel, ainda são as primeiras a acordar, as últimas a dormir, as que comem por último, as que esperam no frio, as que sorriem sem vontade, as que fingem prazer enquanto pensam nas contas. E mesmo assim, seguem. Como seguiam em Roma, com a cabeça erguida, com o coração blindado e com uma dignidade que o mundo insiste em ignorar, mas que jamais conseguiu apagar. Elas são as herdeiras de Roma. E não são figuras de pena. São monumentos vivos de resistência. São a prova de que a história pode tentar apagar o nome, mas não apaga a marca. A cada beijo forçado, a cada olhar desviado, a cada silêncio imposto, elas continuam ali. E é sobre esse silêncio final, sobre esse adeus diário ao próprio valor, que falaremos agora. Ele se despede com pressa, ajeita a roupa, evita o olhar, murmura um obrigado, que soa mais como desculpa. Ela sorri. Um sorriso treinado, seco, decorado. Quando a porta se fecha, o quarto parece suspirar de alívio. E então, vem o momento mais pesado do dia. O último beijo da noite. Aquele que ninguém vê. Aquele que não é dado a ninguém. Aquele que é só dela. E do vazio. Esse beijo não tem destinatário. Não é para o cliente. Não é para o passado. É um beijo no espelho, no travesseiro, no teto rachado. Um gesto automático que mistura resignação, ironia e às vezes raiva. Não é um ato de afeto. É um selo de sobrevivência. Como se dissesse: mais um dia vencido. Mais um corpo devolvido. Mais um pedaço meu que ficou em algum lugar. O último beijo da noite carrega tudo o que Roma não quis enxergar. A dor nas costas, o silêncio da alma, o cansaço de ter que ser desejável quando tudo em você só quer dormir. Carrega o peso de todas as vezes em que o nome dela foi sussurrado entre 4 paredes e esquecido logo depois. É um ritual de encerramento. Um ponto final. Um ponto cego. Um ponto de interrogação. E depois dele vem o escuro. Não o escuro da cidade. O escuro de dentro. Onde não há aplauso, não há perdão, não há promessas. Só a pergunta muda. Até quando? E ela não sabe responder, porque o amanhã é só mais uma repetição. E a dignidade, essa já aprendeu a andar em silêncio, com passos leves, como quem não quer incomodar, como quem sabe que o mundo só escuta gritos, e ela já não tem voz para gritar. Em Roma, esse beijo nunca foi contado.
Nunca foi lembrado, nunca foi pintado em mosaico, nem entalhado em mármore. Mas ele aconteceu, milhares de vezes, em quartos, em becos, em porões, em pensamentos. Era o último gesto antes de apagar a luz, ou muitas vezes de continuar no escuro. Porque descansar era um luxo. E paz, uma lenda que ela escutava dos clientes, mas nunca sentia. O mais cruel é que ninguém lembrava desse momento. Nenhum cliente pensava nela depois. Nenhum nome era anotado. Nenhuma história era contada. Mas ali, naquele quarto vazio, uma mulher deixava de ser persona para voltar a ser carne, cansaço, silêncio. E mesmo assim, dormia. Quando conseguia. Às vezes, sonhava. Mas quase sempre, apenas esperava o próximo começo. Séculos se passaram. As paredes mudaram. As roupas mudaram. O perfume também. Mas o gesto ficou. Ainda hoje, mulheres que vivem das margens terminam o dia com um beijo solitário, um gesto de encerramento, um afago próprio. Como se dissesse, eu ainda estou aqui. Mesmo que ninguém mais veja. Mesmo que o mundo insista em apagar. Esse beijo é um testamento. Um recado para a história. Vocês não me contaram, mas eu existi. Um lembrete de que o império que tanto se orgulhou de sua grandeza só funcionava porque existiam mulheres que sustentavam os desejos que ele fingia não ter. E mesmo apagadas dos livros, elas permanecem vivas no gesto mais simples e mais devastador do dia. E talvez, só talvez, agora que você ouviu essa história até o fim, ela finalmente tenha sido vista. Não como vítima, não como heroína, mas como ser humano. Como alguém que amou, caiu, resistiu. Que sussurrou segredos, viu impérios por dentro e ainda assim terminou o dia em silêncio. O beijo dela pode ter sido o último, mas o seu olhar sobre ela pode ser o primeiro. Se essa história te tocou, comenta aí embaixo. Eu vi tudo nas sombras. E se você ainda está acordado, se inscreve no canal e deixa o like. Assim a gente continua trazendo à tona aquilo que o mundo tentou enterrar. Porque algumas histórias não nasceram para dormir em paz. Elas nasceram para sussurrar enquanto você adormece.